João 8, a partir do verso 31. Nos diz assim, o Evangelho de João, capítulo 8. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos ler juntos o 36? Portanto, se o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Ora comigo. Pai querido, nós queremos esta libertação, esta liberdade que o Filho nos dá. Por isso, Deus, a nossa oração é que nossos corações e mentes estejam cativos à obediência de Cristo nessa hora, Senhor. Que toda distração caia por terra, tudo aquilo que ocupa a nossa mente, Senhor, e nos desvia do foco que Teu Espírito quer nos orientar hoje, que fique para trás e que o Senhor tenha primazia, como está tendo até aqui, ó Deus. Como é bom Te louvar e exaltar o Teu nome e cantar as Tuas verdades. Que assim seja, Deus, agora, conforme falamos e ouvimos a respeito da Tua palavra. No nome de Jesus, Teu povo diz, amém. Amém. Queridos, no domingo passado, nós trouxemos, até com música composta para o tema, né? O encontro de Jesus com Pôncio Pilatos, onde ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Essa é uma pergunta não apenas muito complexa em si mesma, mas o interessante é que, conforme vimos semana passada, o texto diz na narrativa do evento que Pilatos pergunta para Jesus e antes que Jesus lhe respondesse, ele sai, ele vai embora. E a nossa tese é que, isso não está na Bíblia, isso foi por nossa conta, é que ele foi embora porque certamente ele não aguentaria ouvir a verdade. Ele queria saber o que era a verdade, mas a verdade lhe seria muito dura. A verdade de que César não era o Senhor, mas Cristo era o Senhor. O que é a verdade? Ele quis saber. Jesus Cristo diante dele era a própria verdade, mas ele não ficou lá para ouvir. Uma incapacidade, uma intolerância à verdade com V maiúsculo. E o que a gente viu na semana passada, e vamos continuar vendo hoje, é que esta intolerância à verdade continua nos nossos dias. Não é que as pessoas estão querendo apenas a mentira, mas o que acontece é que as pessoas estão cada vez mais envoltas em muitas verdades. A característica desse mundo e desta época pós-moderna que vivemos, diz que não existe uma verdade, mas muitas verdades. No sentido de que o que você afirma não precisa ser necessariamente o que eu afirmo, e vice-versa. A minha preferência pode não ser a sua preferência, até aí tudo bem, mas aquilo no que eu creio como verdade, não tem problema algum ser distinto daquilo que você crê como verdade. Um exemplo que chocou a todos nós, esta semana que passou, chocou a todos os que têm pelo menos um mínimo de bom senso. Foi aquela discussão entre os que eram a favor e os que eram contra a exposição dita de arte lá na galeria do Banco Santander. Sei quem acompanhou essa notícia aí. Então, ótimo, não precisa nem eu fazer menção no que tinha na exposição, não é? Só que em nome de ser arte, o curador da exposição, e eu ouvi uma entrevista dele, debateu com a sociedade dizendo não, aquilo é uma forma de arte e é aberto a todos os públicos. Mas quem tem, na minha opinião, e acredito que na grande maioria da opinião de todos aqui, um mínimo de bom senso vai dizer não, aquilo não tem nada de arte, aquilo tem de uma exposição promíscua e desnecessária, completamente desnecessária para o público que estava sendo recebido ali, crianças. O que é que está acontecendo
num lugar onde algo desta maneira acontece? É que de um lado tem pessoas dizendo não, a verdade é que é arte sim, a verdade é que qualquer expressão da sexualidade humana, por mais grosseira que for, comunica algo. E o outro lado está dizendo não, a verdade é que aquilo não é arte, a verdade é que aquilo é safadeza, é falta de escrúpulos. Essa é uma discussão política, porque eu ouvi o debate se era honesto, correto ou não, verbas da Lei Rouanet ter patrocinado o tal evento. É uma discussão ética e é uma discussão educacional, porque que tipo de educação e instrução estará sendo dada às nossas crianças se permitirmos algo assim? É uma discussão moral, se aquilo é adequado ou não. Então por que esse tipo de discussão onde um lado defende uma verdade e o outro lado defende com o mesmo afinco outra verdade? Porque nós vivemos neste mundo pós-moderno, onde a verdade é relativa, e o que pode parecer bonito para você e que é feio para mim, parecerá em outro momento bonito para mim e feio para você. Deu para entender? Esse é o mundo que a gente vive. Então, como falar sobre essa questão, o que é a verdade nos nossos dias? Estava lendo um texto muito bom de um missiólogo inglês, falecido já, o nome dele é Lesslie Newbigin, e ele fala sobre o evangelho numa sociedade pluralista. E ele diz que numa sociedade onde é plural, ou seja, onde as visões de mundo são múltiplas, para uns a verdade é isso, para outros a verdade é aquilo, ele chamou isso de estruturas de plausibilidade. Estruturas de plausibilidade. Deixa eu te explicar, porque o nome é difícil, mas deixa eu te dar um exemplo. Estruturas de plausibilidades diferentes. Veja só, se eu chegar para um grupo de alunos ali do ensino médio, e dizer para eles assim, o homem pode voar, pode ou não pode? Olha, o menino aqui diz que pode. Pois é, para uma criança o homem pode voar. É uma estrutura de plausibilidade, para ela é plausível que o homem voe, pelo menos na fantasia. Aí eu chego lá no ensino médio e pergunto assim, é possível que o homem possa voar? Muito provavelmente vão dizer não, não é possível, tem um negócio chamado lei da gravidade. O homem não tem aerodinâmica, vai ficar complicado. Agora, esta visão de mundo, essa estrutura de plausibilidade de um lado, que afirma que o homem não pode voar, veja, se eu mudar de local e for lá para uma sala de aula do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, e perguntar para um grupo de estudos avançados em foguetes portáteis, e perguntar, o homem pode voar? É bem capaz ele dizer, olha, daqui a alguns anos o homem estará voando. Por quê? Porque a estrutura de plausibilidade daquele lugar é diferente da deste lugar. Neste lugar aqui é plausível que o homem muito em breve esteja voando. Nesse aqui é impossível, só se for na fantasia de uma criança. Faz sentido? Então, dependendo do lugar onde você vai, estruturas diferentes de plausibilidade estão em ação. Por isso que em determinados lugares, algo é muito verdadeiro e em outros esse mesmo algo é mentira, é inverdade. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o texto que a gente começou a ler, de propósito, eu comecei a ler no verso 31, onde diz que Jesus continuou falando àqueles que creram nele. Reparou isso? Verso 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Pois bem, judeus creram em Jesus. Jesus o Messias, o cumprimento das promessas. Mas alguém que aos olhos do judaísmo instituído da época, era um charlatão. Era alguém que botava para fora toda uma arrogância de se dizer o Messias. Nesta hora, ele está dentro do templo, o lugar mais sagrado dos judeus em Jerusalém. Ele está próximo, o texto diz, do local onde se punham as ofertas, os gasofiláceos. E dentro daquele ambiente cercado de sacralidade, de temor a Deus, de zelo pela sua palavra, pelo que é verdade à luz da lei de Moisés, este homem se arroba sendo o Messias. Então, se você pensar com cuidado, dentro do judaísmo havia uma estrutura de plausibilidade. O que seria plausível para eles? Que o Messias viesse,
segundo o trono de Davi, com as mesmas armas, com a mesma capacidade de guerrear, que ele fosse aquele guerreiro que então, na força da espada, livrasse Jerusalém e todos os judeus das mãos do império dominador romano. Isso era plausível aos judeus, está claro, irmãos? Só que este Jesus, que vem montado em jumentinho, que fala de amor ao próximo, que não puxa espada a hora nenhuma, que diz que tem que pagar o que é de César e ao mesmo tempo dar a Deus o que é de Deus, este daí está te dizendo, eu sou. Antes do verso 31, ao longo do capítulo 8, Jesus está dando testemunho de si na sinagoga, e ele vai ao extremo de usar esta expressão, eu sou, com E e com S maiúsculos. Este era um termo que só se usava para Deus, na verdade foi como Deus se identificou para Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3. Então este Jesus está numa estrutura de plausibilidade, dizendo para eles que ele era o Deus encarnado, o Messias. E ainda que no nosso mundo seja tão difícil você dialogar entre estruturas, dizer para um que é verdade, aí o outro vai dizer, não, mas essa é verdade para você e não para mim, o que está acontecendo aqui nesse texto, logo no verso 31, é que alguns destes judeus que estão bem aqui, passam a crer em Jesus, rompem com essa estrutura de plausibilidade. Só lhe seria plausível se viesse no modelo que o judaísmo instituído da época estava esperando. Mas Cristo disse, eu não dependo desta plausibilidade de vocês, eu sou, e alguns creram nele. Amém. E você vai ver que eles creram não porque raciocinaram ou processaram alguma ideia, mas creram por revelação do Eterno. O Eterno se revela e diz, eu sou. E quando diz eu sou, alguns saem do local mais improvável, do local onde diz, essa é uma verdade para você e não para mim, e são transportados para um lugar de confessarem a Jesus como Senhor. Estou dizendo isso em primeiro lugar porque eu tenho certeza, quantos aqui trabalham e no seu trabalho já enfrentaram estruturas de plausibilidade diferentes. Você está falando algo e quando você termina de falar, a pessoa diz assim, não, mas essa é uma verdade para você, eu tenho a minha verdade. Quem já experimentou algo parecido? Olha só, que loucura, esse é o mundo que a gente vive, mas o Deus em quem a gente crê, pega pessoas que dizem assim, não, essa não é a verdade que eu creio, essa é a tua verdade, quebra essa lógica, transporta, se revela e a pessoa cai de joelhos. Você crê nisso? Eu creio, foi assim comigo, teimoso que era, teimoso. Me lembro do ministro de louvor da igreja, em meados de 1995, acabava o culto, o cara com toda a paciência do mundo me levava para a casa dele para comer pizza, para a gente conversar, e eu ouvia os princípios do cristianismo e dizia, eu aceitar isso aí, que isso? Mas o Espírito de Deus me tirou daqui, me trouxe para cá, quebrou os meus joelhos, me colocou no chão, e eu disse, eu creio. Houve toda uma história, mas Deus se revela, como se revelou a mim e a você, se revelará a esta pessoa do teu trabalho, que hoje discute com você. Então, existem estruturas de pensamento, conceitos do que é plausível ou não, diferentes no nosso mundo. Mas seguindo aqui no texto, nós vamos ver no verso 32, ainda no verso 31, algo muito interessante que na nossa tradução em português não fica tão claro. Mas eu fiz questão de trazer isso para você entender que forte o que Jesus está dizendo aos judeus que creram nele. Esses judeus que foram transportados de uma estrutura de pensamento indisponível e incapaz de ser penetrada pela sua mensagem, mas a partir da revelação de Deus quebrou o coração deles. Judeus que creram. Ele diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Os meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes, vocês serão os meus discípulos. Deixa eu explicar para você algo. O verbo permanecer e o verbo ser. Neste versículo aqui está mal traduzido, porque o tempo verbal do verbo permanecer é um tempo verbal que nós não temos no português. Nós temos no português o pretérito, que é o passado, o presente e o futuro.
No grego, que é uma língua riquíssima, existe um tempo chamado aoristo. O tempo aoristo, ele tem uma característica que para nós não faz muito sentido, mas que é fácil de entender. É uma ação pontual e suficiente. Quando o verbo é flexionado no tempo aoristo, ele está dizendo, não precisa mais acontecer nada. Vou dar um exemplo para vocês de um aoristo fácil da gente ver. É quando Jesus lá na cruz do Calvário diz assim, está consumado. Quando ele diz está consumado, ali é um verbo grego flexionado neste tempo. E diz assim, não precisa acontecer mais nada. A consumação da história se realiza no seu ápice aqui. Não haverá depois desse momento, está consumado. Então este verbo permanecer aqui poderia também ser traduzido por apegar-se. Se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês se apegam de maneira definitiva na minha palavra, percebe o aoristo forte aí? Se você se apega definitivamente na minha palavra, o verbo ser não está no futuro, como foi traduzido, está no presente. Vocês são os meus discípulos. E o presente ativo no grego dá uma ideia de continuidade. Então é mais ou menos assim, ó. Se vocês aderirem à minha palavra definitivamente, vocês são e vão continuar sendo os meus discípulos. Olha que lindo isso, queridos. Jesus está falando para estes judeus que estavam num ambiente, numa estrutura que era implausível para que eles crescem. Jesus se revela para eles dentro do templo, falando eu sou, e eles então vêm para uma outra dimensão onde Jesus diz, permaneçam definitivamente na minha palavra, na verdade dos meus estatutos, que vocês continuarão sendo meus discípulos. Amém? Aí esta verdade que encontra os judeus, ela não vem como a apropriação intelectual de uma ideia. Os judeus que estavam no templo ouvindo Jesus e que se entregam e reconhecem a Ele como Senhor e Salvador, estes judeus não aderiram a uma ideia. Jesus não estava comunicando ideias para que se concordasse com Ele. Jesus estava se revelando. Você vai ver no verso 25, deste mesmo capítulo 8, que quando Jesus fala de si, ele de propósito, ele não é tão claro. Repare só, verso 25. Perguntam para Jesus assim, quem é você? Olha só. E então Jesus responde, exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Esse diálogo não é tão claro. Claro é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana pergunta para Jesus quem ele é, se ele era o Messias, e ele diz assim, sim, eu que estou falando contigo. É claro, ele se revela abertamente para ela. Mas para estes judeus aqui, por motivos que o Senhor sabe e nós não, ele não se revela abertamente. Eles chegam a perguntar explicitamente, quem é você? E Jesus responde, eu sou quem eu estou dizendo que sou esse tempo todo. Não é claro. E por que não é claro? Porque quando ele se revela, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem e se entregam. Em muitos lugares nós vamos falar do amor de Deus. Em muitos lugares nós seremos usados para expressar a verdade do Evangelho. Pelo menos essa é a nossa missão. Indo por todo mundo, preguem o Evangelho. Não é isso que disse Jesus? Muitos ouvirão, nem todos crerão. Agora, aqueles que creem, pode ter certeza que o Espírito se revelou a eles. Amém, eu creio nisso. Esse é um padrão da palavra de Deus. Porque se você ver como Deus se mostra ao povo, é sempre através da revelação de quem Ele é. Não é o povo que descobre quem é Deus a partir do estudo intelectual. Não é fuçando as letras e aderindo a ideias que teremos a verdade plena a respeito de Deus. Não, mas é quando Deus resolve se revelar a nós, aí é que nós nos entregamos. Vou mostrar para vocês 3 ocasiões apenas, onde este padrão acontece. Primeiro, Jacó, o grande patriarca, neto de Abraão, ele já tinha, por família e por herança, uma caminhada com Deus, o Deus de meu pai Isaque, o Deus de meu avô Abraão.
Mas precisou Jacó estar fugindo de seu irmão Esaú, e no meio do caminho ele se deita, reclina a cabeça numa pedra, e ele então tem um sonho, e neste sonho ele tem uma visão, onde uma grande escada alcançava os céus, e anjos subiam e desciam. E após essa visão ele acorda maravilhado e assombrado, e ele diz a seguinte afirmação: Deus esteve neste lugar, e eu não sabia. Quem falou para ele que Deus estava ali? Ele viu a marca em algum lugar? Ele viu escrito lá na pedra, ó, eu estive aqui? Nada! Ele acordou com a revelação do Deus que, quando quer se mostrar presente, ele diz, eu estive aqui. Esse é o Jacó. Moisés não estava pastoreando o rebanho de seu sogro, atrás de encontrar Deus nas moitas do deserto. Mas aprouve a este Deus fazer queimar uma sarça, e aquilo despertou a atenção de Moisés, que chegando lá, viu Deus se revelando para ele. Não foi Moisés que criou um plano para achar a habitação secreta do Altíssimo. Não, foi Deus que se revelou. Amém, queridos? A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Jesus chega para os discípulos e diz, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos respondem, uns falam que és Elias, outros dizem que és João Batista. Aí Jesus interrompe e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então não havia estudado para dar essa resposta, não teve ninguém soprando no ouvido dele, por pura revelação do Eterno, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é isso, senão revelação? A verdade que se revela. E o que eu gosto é que na sequência desse texto, no verso 32, aí sim, depois que permanecemos definitivamente na palavra, para continuarmos sendo discípulos de Cristo, ele diz no verso 32, agora então, vocês conhecerão esta verdade. Quando eu me revelar a vocês, vocês conhecerão esta verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Quem é esta verdade? É Cristo, é Jesus. Eu quero voltar a um texto bíblico com vocês, para mostrar que coisa linda, como a Bíblia não é um bocado de picote de texto emendado junto. A Bíblia é um livro que tem uma coesão de Gênesis a Apocalipse. E eu vou mostrar um pouco disso agora no texto de Provérbios. Como é um texto longo, eu vou jogar ali Provérbios 8, acompanha comigo essa leitura. Porque no capítulo 8, o autor sagrado faz uma ilustração da sabedoria. E ele vai dizer que a sabedoria é uma pessoa. Repare só, Provérbios, capítulo 8, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia que fica melhor para eu ler. A partir do verso 12, Provérbios 8, verso 12, diz assim, eu, a sabedoria, moro com a prudência, tenho o conhecimento que vem do bom senso, temer o Senhor é odiar o mal. Repare só, conforme eu estiver lendo, presta atenção aqui, repare só, como este Deus que se revela, ele começa a se revelar aos poucos, conforme a gente vai lendo o capítulo da sabedoria. Preste atenção, estou te mostrando na prática aqui o Deus que se revela. Verso 13, temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Olha só agora, presta atenção. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra.
Nasci quando não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer, eu me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Lê comigo esse verso 35 agora, vai lá. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem é que está falando aí? Quem é a sabedoria? Como é o nome da sabedoria? É o próprio Deus. E quando ele fala de que desde o início ele era o arquiteto, que todas as coisas foram criadas debaixo do seu crivo, que ele é antes que as fontes do abismo sequer tivessem água, sequer houvessem abismos, ele já era. Ele está aqui ecoando por revelação o que João vai escrever no primeiro capítulo do seu evangelho, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que se fez foi feito sem ele. Quem é ele? O Verbo de Deus? Jesus Cristo. Percebe a semelhança? Percebe a unidade, a coesão? É este Cristo que não surge apenas no Novo Testamento, mas que já vem prometido e anunciado, revelado na sabedoria de Deus, irmãos. Posso ouvir um amém para isso? Glória a Deus por isso. Eu já estou terminando, não posso deixar de ler esse texto aqui para você. Então não fica chateado comigo não, tá? Mas eu vou ler um texto apócrifo. Sabe o que é um texto apócrifo? A irmã já deu até glória aqui, ó. Tá bom. Um texto da sabedoria dos judeus. É um texto poético. Um texto que fala desta mesma sabedoria. E foi um texto escrito no 2º século antes de Cristo por um judeu chamado Yeshua ben Shirar. Filho de Shirar. É o livro da sabedoria de Shirar, ou também popularmente conhecido como o livro do Eclesiástico. E olha o que nos diz esta sabedoria dos judeus de 2 séculos antes de Cristo. Presta atenção. A sabedoria diz: vinde a mim todos vocês que carecem de instrução e que estão cansados, e aprendam do meu ensino. Admitam que são ignorantes e tolos e saibam que não custa nada obedecer à sabedoria. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim. Onde é que a gente já ouviu isso? Onde foi? Quem disse isso? Vinde a mim todos os que estão cansados, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, tomem sobre si o meu jugo, levem o meu fardo que é leve, porque quem faz isso caminha comigo, quem faz isso aprende de mim, quem faz isso descansa nos meus braços. É Jesus quem está falando. Você vê que é o Filho que cura, é o Filho que liberta. Tudo isso foi para chegar no verso aqui de João 8, novamente, quando Jesus está terminando no versículo 36, ele diz: portanto,
Ou seja, por tudo isso que foi falado, vocês judeus que creram, vocês que saíram dessa estrutura que não poderia crer racionalmente, vocês receberam a revelação do eu sou, estão aqui agora, você aqui que veio para cá hoje, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, este mesmo eu sou, não apenas convenceu a sua mente, mas se revelou ao seu coração e fez os seus joelhos se dobrar, amém? Então, para você que está aqui, ele diz: portanto, se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão libertos. Libertos de quê? Jesus explica: da escravidão do pecado. Mas você diz: Mário, eu não sou escravo de ninguém, eu tenho a minha vida, eu sigo o meu rumo, eu dou o norte para a minha venta e chego onde eu quero, assim é a minha vida. Mas Jesus deixa claro que o escravo é um péssimo senhor. O pecado é um péssimo senhor. E aqueles que pecam continuamente se tornam escravos do pecado. Mas quando conhecemos o Filho que se revela para nós, este diz que nós somos verdadeiramente livres. O escravo é aquele que não tem domínio sobre as vontades próprias, não é verdade? Esse é o escravo. Ele segue não a sua vontade, mas a vontade do seu mestre. Se você é escravo do Senhor Jesus, que bom! Seguimos na vontade do mestre, que é boa, perfeita e agradável. Mas se você é escravo do pecado, eu quero lhe dizer que hoje, a sabedoria de Deus, a verdade com V maiúsculo, está se revelando a você e quer te dar verdadeira cura, quer te libertar, romper com este jugo de escravidão, e você olhar para este senhor algoz, maligno e perverso e dizer: você não tem mais domínio sobre mim, porque agora eu morro para o pecado e vivo para Cristo. Se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Que o Senhor faça de nós pessoas livres, que podem dizer não para as vontades da carne, para o pecado que nos guia para caminhos distantes do Senhor. O Filho está aqui hoje, cantamos agora há pouco: em teus braços é onde eu encontro descanso. O Filho está aqui de braços abertos. A pergunta é se você quer se jogar dentro deste abraço, ou quer continuar na tua estrutura de plausibilidade, dizendo: pastor, esta é a sua verdade, eu tenho a minha. Se esse é o seu caso, eu lamento muito, meus pêsames. Mas para aqueles que estão aqui e querem entregar seus corações e dizer: a verdade do Senhor me liberta, é para você que eu quero orar, e é com você que eu quero orar. Nós temos casamentos à beira de um fracasso, queridos. Nós temos vidas cativas de drogas. Nós temos pessoas que não conseguem dizer não para aquilo que sabem que precisam dizer não. Nós temos irmãos brigados. Nós temos gente que não se fala e que está intrigado do outro. Isso tudo porque somos humanos e falhos. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres desse engodo, deste ranço, e livres poderemos ir em busca de restauração, em busca de vida nova. Ah, pastor, eu já tentei tantas vezes, será que ainda tem jeito? Se o Filho te libertar hoje, tem jeito. Você crê nisso? Baixa a sua cabeça, ora comigo. Nós cremos nesta verdade, tu és a verdade. Cremos, Senhor, que é o Filho quem nos liberta dos nossos vícios. É o Filho que nos liberta de um Senhor tão opressor, que nos faz, ó Deus, viver totalmente fora do centro da tua vontade. Sabemos, Deus, que o nosso coração é enganoso e naturalmente inclinado para o mal. Misericórdia de nós, Senhor. Mas nós sabemos também, Deus, que tu te revelas e que o Senhor rompe com estruturas de pensamentos tão sólidas, tão cheias de si.
o Senhor se revela, e quando a tua revelação nos alcança, só nos resta cairmos de joelhos. E eu te peço, Senhor, quebra joelhos nesta noite, quebranta corações nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restaura aquilo que tem que ser restaurado, elastece, Senhor, a paciência dos teus filhos, para continuarem crendo, que quando pertencem a Ti, ó Deus, o Senhor é quem vai dando a libertação, o Senhor é quem vem trazendo a cura, e com o tempo, Senhor, as coisas se ajeitam. Nós queremos caminhar contigo, e a caminhada, Deus, é um passo de cada vez. Dá forças para o teu povo, Senhor. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente, somos livres das amarras do pecado, rompemos com o jugo da escravidão, e vivemos vidas firmadas nos teus valores, firmadas nos teus propósitos, e para a tua glória. O povo de Deus reunido que crê diz amém. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, queridos.